Amém. Eu queria convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Essa é uma palavra muito especial para os diáconos, especialmente os que vão ser ordenados aqui nessa noite, né? Nós estamos muito felizes com isso, mas é uma palavra também para todos nós, para a igreja de uma forma geral, porque na verdade a diaconia é servir, e todos nós deveríamos servir em alguma coisa ao Senhor, que você possa entender esse serviço, né? Então diz o seguinte, Atos 6, a partir do versículo 1: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Feche os olhos, oremos mais uma vez. Pai, nós pedimos pela Tua misericórdia neste momento sobre as nossas vidas. Eu peço pela minha vida, Pai, que o Senhor esteja me dando a graça, a sabedoria ao ministrar a Tua palavra ao Teu povo, para que tenha entendimento, Senhor, da Tua palavra, ó Deus, e cada um de nós possa aplicar a Tua palavra ao nosso coração, não só aqueles que estão aqui no templo, Pai, mas também aqueles, Senhor, que estão online, que o Senhor os abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, aquieta o nosso coração. Nós repreendemos todo o espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, trazendo distração, confusão, ó Pai, e que o Senhor seja louvado em tudo que nós falarmos. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Você pode se sentar. Quando nós falamos da igreja primitiva, nós normalmente ficamos encantados com a igreja primitiva, porque ali realmente havia milagres, havia generosidade, havia comunhão entre os irmãos, né? A igreja era uma igreja solidária, era uma igreja muito ativa, uma igreja que orava, uma igreja que jejuava, uma igreja que se reunia para louvar a Deus. Tinha muito louvor naquela igreja, e nós nos encantamos e logo pensamos, muitas vezes pensamos, eu queria fazer parte de uma igreja como uma igreja primitiva. Mas quando olhamos para a igreja primitiva, essa igreja não é tão perfeita quanto nós achamos que ela é. Ela tinha tudo isso, mas ela era imperfeita. E nesse texto, nós vemos aqui uma das imperfeições. Aqui estava vendo uma acepção de pessoas. As viúvas dos gregos, dos helenistas, elas não recebiam a mesma provisão de alimentos que as viúvas dos judeus. Estava havendo uma acepção de pessoas. Então a igreja que nós desenhamos na nossa mente como perfeita, ela tem imperfeições. Então, por isso o tema dessa mensagem
uma interrogação para as nossas vidas: existe uma igreja perfeita? Vocês acham que existe uma igreja perfeita? Claro que não. Enquanto nós estivermos na terra, nós estaremos lutando e aperfeiçoando. Aqui, nós vemos, através da oração deles, da ideia que certamente Deus que deu a ideia, fala: olha, vocês não podem ficar servindo as mesas, vocês estão se matando, falando com os apóstolos. Vocês precisam cuidar da vida de oração, da palavra. Então vocês têm que levantar pessoas que sejam boas para cumprir essa função. Então houve ali uma solução. A igreja, infelizmente, lá, a igreja primitiva, que nós tantos admiramos, ela era cheia de imperfeição. Quando nós voltamos no capítulo 5 aqui, nós vemos Ananias e Safira, um casal, mentindo acerca da sua oferta. Eles disseram: olha, nós demos tudo que tínhamos, e retiveram a parte. Eles não eram obrigados a dar tudo que tinha, não eram obrigados, só que eles mentiram, achando que estavam mentindo para Deus, como muitas pessoas acham que estão mentindo para Deus acerca das suas finanças, acerca de dízimos e ofertas. Infelizmente, nós vemos aqui a imperfeição ali na igreja primitiva. Tinha gente que mentia, tinha gente que estava sendo desonesto, não com os apóstolos, estava sendo desonesto com Deus. E assim nós somos. Porque quando nós olhamos também a igreja de Coríntios, gente, a igreja de Coríntios, a gente vê briga entre irmãos. Briga entre irmãos. Eles discutindo o que devia ser de um ou de outro. Eles estavam brigando ali. Nós vemos o apóstolo Paulo condenando na igreja de Coríntios a prostituição. Nós vemos o apóstolo Paulo condenando a idolatria. Nós vemos o apóstolo Paulo condenando até a forma que eles estavam na ceia do Senhor, que era a festa, o banquete do amor, onde eles celebravam a morte, a ressurreição de Jesus, e que ele ia voltar. E eles estavam ali fazendo de uma forma errada. O apóstolo Paulo chega a dizer que se não participasse com dignidade, por isso que tinha gente que estava doente, tinha gente que estava morrendo, porque estava sendo indigno de participar da ceia do Senhor. Então, defeitos. A igreja primitiva, ela estava cheia de defeitos, como hoje todas as igrejas, infelizmente, nós temos inúmeros defeitos, e que precisamos estar entendendo isso, né? Tinha problema de difamação, problema de fofoca. Todos esses problemas nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, os outros apóstolos, né? Os evangelistas falando sobre esses temas e mostrando as qualidades, o avanço da igreja, o que a igreja tinha de bom, que é o Senhor Jesus Cristo. O que nós temos de bom é Jesus. A diferença de nós e o mundo é Jesus, que entra no nosso coração e vai transformando, e vai trazendo maturidade espiritual, e vai trazendo soluções em situações que são muitas vezes difíceis, e que ao longo da história da igreja foram surgindo coisas. Vamos dar um exemplo aqui: tecnologia. Existia tecnologia naquele momento? Não tinha nada de tecnologia. Só que glória a Deus pela tecnologia, que nós podemos transmitir o culto online. Vocês se lembram muito bem do tempo que nós passamos da pandemia. Que tristeza! Muitas vezes eu pregava aqui como se estivesse pregando para um tanto de gente como está aqui hoje, normal, entendendo que tinha tanto de gente lá do outro lado, na telinha, na televisão, no computador, no celular, ouvindo aquela mensagem, sendo nutrido pelaquela mensagem, e pedindo a Deus a graça, e pregando aqui para as câmeras. Muitas vezes tivemos que fazer isso. Teve um período que nem um grupo de louvor vinha, nós passávamos louvores que tinham sido gravados, né? Louvores anteriores, para que
nós fôssemos abençoados através desses louvores. Então, louvado seja o Senhor pela tecnologia, que na época da pandemia nós sobrevivemos, continuamos em contato, né, pelo menos de uma forma virtual. Nós tivemos aqui soluções que o Espírito Santo vai dando para a igreja à medida que as dificuldades vão surgindo. As dificuldades de uma igreja pequena são inúmeras, só que a igreja, quando vai crescendo, crescem outras demandas que são difíceis de resolver também, que a gente tem que ter essas soluções, né? Para que continue tendo comunhão, continue tendo o evangelismo, para que a gente continue, os grupos vão ficando menores, a gente vai atuando. Eu me lembro muito bem, quando nós éramos bem pequenos ainda, nós fazíamos um acampamento em sítios, era a igreja inteira. Hoje, como vamos fazer um acampamento? Tem que ser dividido, tem que ser casais, tem que ser jovens, tem que ser adolescente, tem que ser criança. E assim, as demandas vão surgindo à medida que o número de discípulos, aqui nós vemos aqui, o número de discípulos estava crescendo, as dificuldades aconteceram, e foi instituído os diáconos ali. Agora, eu queria parar de falar um pouquinho sobre essa igreja, que não é perfeita, mas que tem soluções de Deus, né, para que ela seja cada vez mais atuante, para que ela possa ter o crescimento que Deus deseja que ela tenha. É isso que nós queremos falar hoje. E é por isso que eu queria falar um pouquinho sobre os diáconos. Eu fui diácono durante muitos anos, com muita honra eu servi como diácono. E que bênção poder servir como diácono. E eu entendia perfeitamente que, através desse texto também e outros textos, que o diácono ele tem principalmente três funções principais. Primeiro, servir os necessitados. É preocupação dos diáconos sobre isso. A igreja, ela levanta cestas básicas, etc. Mas os diáconos têm que estar atentos a essa questão das necessidades das pessoas. Para isso nós precisamos ter provisão financeira. Os diáconos têm que olhar pela administração da igreja, para que a igreja funcione perfeitamente. Primeira função é essa. Segundo, a mesa do Senhor, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma preocupação que os diáconos têm que ter, de cuidar do pão, cuidar dos cálices, fazer com que tudo esteja em ordem, a distribuição dos cálices para que as pessoas possam participar e ter esse entendimento que é uma diaconia, que é um serviço, né, que tem que ter, faz parte do trabalho dos diáconos. E a terceira é a mesa do líder, do pastor, aqui no caso era dos apóstolos. Eles tinham que cuidar para que o apóstolo tivesse a tranquilidade, e hoje o pastor, porque os apóstolos foram daquela época, hoje, depois havia os anciãos, os pastores, os presbíteros, seja o nome que teria em cada local, mas eram aqueles que lideravam as igrejas, que estavam à frente, que tinham que cuidar mais da palavra, da vida de oração, e eles têm que ter a preocupação com o seu pastor. Então, vocês, diáconos, têm que ter preocupação com os seus pastores, tem que cuidar dos seus pastores, tem que saber se está faltando alguma coisa, porque se houver um desgaste muito grande, o que vai acontecer? Vão adoecer, vão ficar com problemas, não pode ter situações financeiras que sejam dificultosas. A gente, digno é o obreiro do seu salário. Então os diáconos, é preocupação dos diáconos. Eu fui diácono e eu preocupava com isso, com os pastores. E louvado seja o nome do Senhor, porque a gente tem que exercer isso. Então essas três funções, mas mais do que essas funções, a gente tem que pensar que aqui é colocado,
por Lucas, né? Narrado por Lucas o que aconteceu naquele momento, que é colocado qualificações para ser diácono. Tem que ter qualificações. E é claro, isso é só para os diáconos? Não. Primeiro para os pastores, claro, e para todos nós. Por isso que eu falei que a mensagem é para todos nós. Não é só para os diáconos. Mas os diáconos que vão ser ordenados, eles têm uma responsabilidade, como os pastores têm uma responsabilidade também de ter essas qualificações e não abrir mão dessas qualificações que são colocadas aqui. E a primeira delas, que é colocada aqui, né, ele coloca assim, no versículo 3, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Boa reputação. O que é boa reputação? Lá em 1 Timóteo ajuda-nos a entender melhor isso. Fala assim, 1 Timóteo 3,8, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, nada de fofoca, nada de mentira, a boca tem que ser uma boca santa, isso é para todos nós, mas para quem vai ser ordenado, para fazer um trabalho tão essencial dentro da igreja, que foi colocado na palavra de Deus, que foi solução, a diaconia foi solução, e nós temos que pensar isso, não de língua dobre, não dado ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância, gente gananciosa, gente que só pensa em ganhar aqui e agora, gente que fica olhando o que as outras pessoas têm, e ele diz aqui também, não dado ao vinho, porque o vinho, nós sabemos que ele tira a consciência das pessoas. A maior parte dos assassinatos, pessoas alcoolizadas. Muitas pessoas vão para o mundo das drogas, começam nas bebidas. E nós sabemos que um bom testemunho de um cristão deve se abster da bebida alcoólica, que não faz bem nem para a saúde. Hoje a ciência está mostrando que o álcool é tóxico, que o álcool inflama, que o álcool aumenta a incidência de vários cânceres. Então, quando Deus coloca as coisas, é porque Ele sabe do que Ele faz, Ele orienta, porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. Então nós vemos aqui que o diácono, agora para vocês, boa reputação. O que falam de vocês no seu trabalho? O que falam de vocês, toda a igreja, na sua escola, quando você que é estudante aí? Os que são casados, o que a sua esposa fala de você? Porque às vezes você é muito boa reputação lá fora, no trabalho, mas dentro de casa, é uma pessoa perversa, má. O que os filhos falam de você? Então nós temos que pensar, eu estou devendo para os outros, ao ponto das pessoas falarem, está me devendo. Se você tem dívida e não paga, tem alguma coisa errada. Que reputação é essa? Diáconos e todos nós, claro. Mas especialmente esses que vão exercer um cargo, que estarão à frente, servindo à mesa do Senhor, servindo à mesa do pastor, e ajudando aos necessitados, a suprir a carência dos necessitados. Tem que preocupar sim com as missões, tem que preocupar com as instituições filantrópicas. Diaconia tem que ter esse coração, esse olhar para esse lado aí. Então, boa reputação. Primeira qualificação, eles olharam ali e viram. Escolheram 7 homens, boa reputação. Depois deles falar de boa reputação, ele falou, segunda qualificação, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. É gente que se consagra. É gente que entende que não há cristianismo sem dobrar joelhos, sem vida de oração. Não existe cristianismo sem vida de jejum, de domínio da nossa vida. Porque jejuar é dominar o nosso ser, é falar para o nosso corpo, olha, eu consigo vencer você, corpo.
porque meu espírito está mais forte, cheio do Espírito Santo. É gente que louva a Deus de todo o coração, anda pelos locais louvando a Deus, é cheio do Espírito. Chega no trabalho, né? Pensa, oh meu Deus, estou na porcaria desse trabalho. Não, louvado seja o nome do Senhor que eu tenho um trabalho. Louvado seja o nome do Senhor que eu acordei esse dia. Louvado seja o nome do Senhor porque não me falta nada na minha mesa. Louvado seja o nome do Senhor porque eu abro a porta do guarda-roupa, né? E tem roupa para eu vestir. Louvado seja o nome do Senhor, cheio do Espírito Santo. É alguém que busca os dons espirituais. Ele entende que é preciso buscar dons espirituais. E ele entende algo ainda maior ainda, que ele busca o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito. Ele entende que a vida dele tem que ter alegria, mesmo nas circunstâncias adversas. A vida dele tem que ter paz, mesmo que o mundo esteja em guerra. A vida dele tem que ter benignidade, tem que ter bondade, tem que ter domínio próprio, tem que ter fé. Temos que procurar isso. Ser cheio do Espírito Santo não é sair por aí rodando, pulando, gritando. Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo ao ponto de ser moldado o nosso caráter ao caráter de Cristo. E é isso que temos que buscar nos homens e mulheres, diáconos e diaconisas que estão para ser consagrados. Como é que é a vida? Boa reputação, cheio do Espírito Santo. Aqui o versículo 8, desse mesmo capítulo 6, diz o seguinte: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, o primeiro mártir que nós lemos na palavra de Deus, depois de Jesus Cristo, foi um diácono, porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da palavra de Deus. Os judeus não suportaram ouvir ele falando profundamente da palavra de Deus, com tanta autoridade. Eles falaram, vamos matá-lo, e o apedrejam. E a palavra de Deus nos diz que ele viu os céus abertos. Ele viu os céus abertos. E Jesus Cristo à direita de Deus Pai. Porque era um homem cheio do Espírito Santo. E assim que tem que ser os diáconos. E ainda ele diz aqui, no versículo 3, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. O que é ter sabedoria? Sabedoria é você pensar como Deus pensa. Não tem nenhuma definição melhor do que essa. A verdadeira sabedoria é pensar como Deus pensa, é agir como Deus age. O que Jesus Cristo faria no meu lugar? O que Jesus Cristo falaria no meu lugar? Cheio de sabedoria é isso. E a palavra de Deus nos diz que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor do Senhor. É ter respeito por Deus. É respeitar a Deus. É saber quem é Deus, o grande Deus que é. Que Ele está em todos os lugares e que Ele vê tudo que a gente faz. E aí eu tenho sabedoria para viver. E como é que eu faço para ler a palavra de Deus? E anda conforme a palavra de Deus, você vai andar com sabedoria. Se a palavra de Deus diz, perdoa seu inimigo. Ah, mas meu inimigo fez isso comigo. Perdoa, é sabedoria. É sabedoria. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ah, mas eu tenho que amar todo mundo. Ama. É sabedoria. É sabedoria.
Não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda dos meus caminhos. Sabedoria, não desvia, vai dar certo. Se você não desviar, tudo vai dar certo. Desviou, lá vem problema, lá vem situação adversa. A gente erra por não ter sabedoria, não andar conforme a palavra de Deus. Você vê que a pessoa sabe, ela sabe dar bons conselhos, porque ela aconselha segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. A melhor forma de você não errar é quando alguém te pede conselho, você fala: olha, a palavra de Deus diz isso. Pronto. Quer seguir, segue. Não quer seguir, é problema. Vai ter problema. Então, as qualificações que nós vemos aqui nos diáconos são para todos nós, mas vocês que estão sendo consagrados têm uma responsabilidade maior, como todos os pastores têm uma responsabilidade maior. A quem é mais dado, vai ser mais cobrado. Então Deus dá mais, mas cobra mais também. E nós temos que ter esse entendimento. É para todos a palavra? Sim, mas especialmente para vocês nessa noite. Nós somos uma igreja imperfeita. Não vai existir nunca a igreja perfeita, mas Deus tem levantado soluções, e uma dessas soluções para que a igreja seja mais madura, pensa bem, uma igreja sem diáconos, ela seria a mesma coisa? Não. Hoje a igreja teve que ampliar tantas coisas. Uma igreja sem louvor, ela é a mesma coisa. E quanto mais maduro, quanto mais cheio de boa reputação é o grupo de louvor, mais sábio, mais cheio do Espírito Santo, mais eles são abençoados e nos abençoam. Quanto mais nas professoras que estão com os filhos de muitos aqui, e netos de muitos, inclusive os meus, estão agora, neste momento com eles, estão cumprindo uma função. Olha que bênção, para que você possa ouvir a palavra de Deus tranquilamente. Soluções que foram surgindo à medida que as necessidades foram crescendo. Você imagina onde os apóstolos se reuniam com as pessoas, sem ser no templo lá, né? Sem ser no templo dos judeus lá, no Monte Moriá, onde eles se reuniam com as pessoas, onde eles se assentavam. Soluções que foram surgindo, porque hoje todos nós temos sofás, temos ar-condicionado, temos o conforto, temos tanta coisa de conforto. E pensa bem, se a gente tivesse todos aqui sentados no chão, no calor, eu tendo que gritar aqui, porque sem microfone. Soluções que vão surgindo, que Deus vai dando à igreja, e a igreja vai se tornando cada vez mais madura. A igreja tem que entender, as necessidades vão surgir. Daqui a 10 anos, que 10? O mundo está correndo tanto, se Jesus não voltar antes, daqui a 3 anos, nós não imaginamos o tanto de coisas, de necessidades diferentes que vão existir. As necessidades, quando eu era jovem, crente na igreja, era uma. Hoje é completamente diferente dos jovens de hoje. E os preparos de quem está à frente tem que ser diferente. Então nós vamos aperfeiçoando.
Então, o que eu quero dizer, diáconos, diaconisas, vocês são uma solução de Deus para a igreja. Vocês são bênção na igreja, e glória a Deus por isso, porque nós temos um grupo de diáconos muito bons, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, e agora aprovados, esses diáconos vão ser ordenados nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu queria convidar você a ficar em pé, nós vamos orar. Fala para a pessoa que está do seu lado: olha, você não é perfeito, mas eu te amo, porque você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você não é perfeito, meu irmão, eu não sou perfeito. Sabe por que a igreja não é perfeita? Porque ela é composta de gente imperfeita, que só vai ter uma qualidade melhor quando chegar no céu. Nós vamos aprimorando aqui, mas nós temos que nos amar cada dia mais. A nossa maturidade tem que crescer, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Eu queria que você pensasse sobre isso. Como você tem servido ao Senhor? Quantas oportunidades nós temos de servir a Deus? Hoje nós vamos ter a consagração dos diáconos, e eles sabem perfeitamente as atividades, as tarefas que eles têm que cumprir. Eles cumprem tantas outras coisas na igreja, uma grande bênção. Pessoas aqui que têm 3, 4 atuações na igreja, 5. Gente abençoada. E louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja do Senhor não para. Começou lá no Atos dos Apóstolos. Problemas, soluções. Problemas, soluções. Mas aqueles que estavam cheios do Espírito, aqueles que estavam cheios de sabedoria, aqueles que falavam: olha, eu quero ter uma boa reputação por causa de Jesus. Que você possa pensar sobre isso. Feche seus olhos. Eu queria orar. Logo depois nós vamos passar para a consagração dos diáconos. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra, Senhor, ela traz tudo que nós precisamos. Eu te agradeço, ó Deus, por cada vida que está aqui nessa noite. Não só os que estão aqui, mas aqueles que estão online. Senhor, que haja um entendimento, ó Pai. Senhor, que nós somos imperfeitos, por isso nunca vamos ter a igreja perfeita, mas nós vamos nos aperfeiçoando, olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Esse alvo é perfeito. Ah, Jesus, Tu és perfeito, Tu nos ensinou todas as coisas como andar. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas imperfeições, ó Pai. O Senhor nos ajude, nos capacite. Tua palavra nos diz que o Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo isso. Muito obrigado. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém.